Está começando o Espiritismo para o século XXI. Um programa do Podmês, podcast do Instituto Mês. Apresentação de Saulo Monteiro. Gente querida, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos ouvindo nesse momento, você que está acompanhando aqui o Podmês, ou você que nos ouve por um outro canal desses replicadores que tem divulgado aí a atividade da gente. É muito bom estar por aqui, eu quero que você esteja bem também, mas quero te dizer que se por acaso hoje não foi um dia, se não está sendo um tempo de ficar bem, calma, viu? Calma, porque faz parte. E não estar bem também é possível, é uma jornada longa, a vida é feita de marés altas e marés baixas. Hoje eu vou começar pela sexualidade humana, a nossa lista de temas contemporâneos dos quais o Espiritismo não pode mais fugir. Eu sugiro que você, minha amiga, meu irmão, se estiverem chegando agora, volta um pouquinho no áudio da semana passada, no episódio anterior, porque ali eu apresentei algumas premissas que me trouxeram até aqui. A mais importante delas, só para revisar, é a de que filosofia espírita se completa com o tempo, progride e soma a si mesma as verdades que a ciência apresenta. Nesse sentido, precisamos consultar tema a tema aquilo que as ciências equivalentes a cada assunto nos apresentam. Isso é o que garante para Kardec o caráter progressivo da filosofia espírita. E por isso hoje será dia de consultar a psicologia um pouquinho, que estuda o comportamento humano e que vem nas últimas décadas oferecendo assim avanços muito claros no entendimento do que seja sexo, gênero e orientação sexual. Faremos uma varredura muito breve acerca desses três aspectos, confrontando-os com aquilo que temos em O Livro dos Espíritos, por exemplo. Aliás, esse deverá ser nosso exercício ao longo de toda essa lista aqui no podcast. O Espiritismo não tem medo da ciência, ou não deveria ter. Ele precisa dela. Se ela diz alguma coisa que o complementa, que bom. Se a ciência contradiz o Espiritismo, ele a aceita e se modifica. Isso é ser progressivo. Os manuais aceitos amplamente hoje na comunidade científica, gente, indicam que o que determina o sexo de uma pessoa é a anatomia do seu corpo. Ou seja, biologicamente nascemos menino ou menina em função de um órgão sexual. Mas toda pessoa, além do sexo, tem uma orientação íntima que define seus interesses, um impulso, sabe? Que configura a sua atração sexual. Esse é o aspecto psicológico que complementa o sexo, possibilitando a pessoa humana estabelecer quais são as suas inclinações nas relações sexuais e sentimentais. Isso é o que define, então, a orientação sexual da pessoa, que já não tem nada a ver com a biologia do seu corpo. Essa orientação pode ser, dentre outras, heterossexual, homossexual, bissexual. Além disso, tem o reconhecimento de si mesmo como feminino ou masculino, que também não tem relação com o sexo biológico ou orientação sexual. Esse é um conceito que vai se chamar identidade de gênero. Essa concepção, minha irmã, meu amigo, é científica. Está demonstrado que um corpo não define sozinho a sexualidade humana, compreende? Ela está muito mais ligada às experiências pelas quais o ser passou, e não pelo órgão sexual com o qual ele nasceu. Ajude na manutenção do Instituto Mês. Você pode contribuir através da chave Pix institutopmês@gmail.com ou indo em nosso site, na aba Como Ajudar. E isso vai contrariar, muitas vezes, argumentos religiosos. Se contrariar, precisa ser assumido, aceito, legitimado. É ciência, é fato. E aí eu te pergunto, o que a filosofia espírita pensa sobre esse fato? Ela está plenamente de acordo com a psicologia? Complementa, justifica, explica a tese de que a sexualidade não está contida no corpo? Ela transborda, tendo em vista as múltiplas experiências reencarnatórias que são, a nosso ver, multiculturais.
Vejamos, por exemplo, aqui nas questões 201 e 202 desse livro de filosofia espiritualista que é o nosso interesse. Em nossa existência nova, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? A resposta é: de certo. São os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Quando errante, ou seja, desencarnado, que prefere o espírito encarnar no corpo de um homem ou no de uma mulher? Isso pouco lhe importa, diz a resposta. O que o guia na escolha são as provas por que haja de passar. Ou seja, gente, variando de corpos e culturas, o ser varia também de sexo biológico. Mas suas experiências vão construindo orientação e identidade muito próprias, independente dos corpos que animou, e que tem a ver com seu desenvolvimento pessoal. Por que estaríamos presos ao sexo biológico se essa é só uma das milhares, talvez milhões de experiências e organização em corpos que temos e teremos? É deste ponto de vista que parte o autor Andrei Moreira, em seu livro Homossexualidade sob a ótica do espírito mortal, quando diz: a sexualidade humana é plural, não se limitando a um só gênero ou manifestação. É imprescindível conhecê-los e diferenciá-los para uma melhor compreensão da expressão sexual e afetiva humana. Segundo o conhecimento e as definições psicológicas atuais, existem 5 diferentes gêneros. Reparem aqui que o gênero não é mais o sexo biológico, não pode ser confundido. 5 gêneros: o heterossexual, o homossexual, o bissexual, o travesti e o transexual. Para compreendê-los, é preciso distinguir o que seja sexo biológico, identidade sexual, orientação do desejo e papéis sexuais. A ciência, meu amigo, minha irmã, é amiga da filosofia espírita. Se você conhece alguém que nega questões como essa, fruto de estudo e descobertas científicas no meio espírita, saiba que é um caso de ortodoxia religiosa e que impor visões religiosas aos outros ou negar o direito do existir é um ótimo jeito de não fazer espiritismo de verdade. A filosofia espírita comporta interpretações e teses distintas de 1000 temas, mas não pode comportar preconceito, muito menos quando se trata de questão científica, porque nesse caso, como já vimos aqui, não haveria mais espiritismo, mas tão só a opinião do sujeito espírita. Saber fazer essa distinção vai nos causar um bem enorme. Um abraço para você, minha amiga, para você, meu amigo, e até o próximo episódio, gente querida.